Boa noite a todos. A paz do Senhor seja com todos, amém? Que bom, né? Estamos aqui mais uma vez na casa do Pai para ouvir a palavra do Senhor. Palavra de Deus que é viva, eficaz. Nós sabemos que ela penetra no coração no mais profundo. E ela penetrando no coração mais profundo, ela tem poder para libertar. E não só para libertar, mas também para ensinar, para corrigir, para exortar e para instruir. Instruir para toda boa obra de Deus. E eu creio que a palavra do Senhor nessa noite vai nos instruir para a obra do Senhor. Amém? Porque o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para toda boa obra. Feche os seus olhos, encurva a sua cabeça. Eu gostaria de orar uma vez mais. Pai, diante da tua presença, Senhor, eu coloco a palavra desta noite. E eu quero, Senhor, pedir, Senhor, que tu abra, Senhor, os céus neste lugar. Pai, que a partir desse momento não seja, Senhor, mais eu falando, mas o teu Espírito. Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para trazer vida nos corações. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer frutificar, Senhor, a tua palavra. Portanto, Senhor, nos ensina nessa noite. Queremos aprender, Senhor, mais de ti, Senhor. Queremos conhecer, Senhor, porque um dia queremos estar contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Abra comigo, irmãos, lá em Atos 16, capítulo 16, versículo 16. Na verdade, essa é uma palavra que não me sai do coração. Eu gosto muito dessa palavra. E toda vez que eu leio essa palavra, o Senhor fala coisas novas ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Atos 16, 16. Que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez elas por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos estão aqui. E pedimos luz, saltou e dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Só até aí. Amém? Esse texto é um texto realmente tremendo. E esse texto ele nos mostra que Paulo,
ele passou por várias situações. E essa foi uma das situações em que Paulo passou em sua vida aventureira, vamos se dizer assim. Então a gente sabe que Paulo também era um grande homem de Deus. Paulo, ele colocava a sua vida na direção de Deus, ele se dedicava ao máximo para cumprir o chamado do Senhor, aquilo que Deus tinha designado para ele. Então Paulo, ele procurava sempre estar na direção de Deus, ouvir a voz de Deus, para poder andar sempre na direção do Senhor. E a gente pode notar nos versículos 9 e 10, ele fala que, esse versículo diz que, num certo momento, Deus dá uma visão para Paulo. Deus dá uma visão para Paulo para que ele fosse até a região da Macedônia, porque lá haviam pessoas que necessitavam de ouvir a palavra do Senhor. Ali haviam pessoas naquela região que necessitavam de ouvir essa palavra. E eu falava aqui no começo que a palavra do Senhor, ela tem o poder de libertar. Não só de libertar, mas também de curar, de salvar, de santificar. Então ali naquela região da Macedônia, haviam pessoas que precisavam dessa palavra. Haviam pessoas que precisavam ser curadas. Haviam pessoas que precisavam ser restauradas, ser libertas. Então o Senhor, ele levanta Paulo, eu não sei se você entendeu, mas o Senhor dá a visão para Paulo. O Senhor mostra o caminho, o Senhor mostra o que fazer, vai até a região e para chegar até aquelas pessoas. Irmãos, muitas das vezes, irmãos, o Senhor, ele vai fazer o que preciso for para mudar a tua situação. O Senhor, ele vai mover céus e terras para mover, ele vai fazer o que preciso for para mudar a tua história, a situação que você está vivendo. O Senhor é aquele que move ao teu redor, ele move pessoas, ele dá visão para quem for, para que você saia da situação em que você está vivendo. Porque o Senhor, ele quer que você saia dessa situação. O Senhor, ele quer que você viva de modo que ele conquistou naquela cruz do Calvário. Então o Senhor, ele deseja verdadeiramente que você creia na palavra do Senhor, nessa palavra que liberta, que transforma, que cura, que salva. Então busque a palavra do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, nós temos nos colocado de um modo em que talvez nós viemos até aqui à igreja, nós temos ouvido a palavra do Senhor nas quartas, hoje culto da vitória, culto de libertação e cura. E muitas das vezes, irmãos, nós temos chegado até aqui na casa do Senhor e estamos passando por dificuldades. Estamos passando por alguns talvez problemas financeiros, talvez crise no casamento. Não sei o que você está passando, irmão, mas eu quero dizer que o Senhor sabe. Ele conhece o seu coração, ele conhece a sua vida, e ele sabe exatamente aquilo que você está passando. E ele sabe exatamente aquilo que ele precisa fazer para que você venha sair vitorioso nessa noite. Então o Senhor é aquele que ele move tudo, ele move o que for preciso. Ele move céus e terras ao teu favor. Então, irmão, se você crê que o Senhor verdadeiramente é a tua rocha, que Jesus é a tua rocha, se você crê, irmãos, que Jesus é a salvação da tua casa, que Jesus é o verdadeiro caminho. Se você crê, irmãos, então não tem como, irmãos, você não sair vitorioso. Não tem como você sair dessa noite do mesmo jeito que entrou. Você precisa crer. Abra o seu coração já de início. Abra o seu coração nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você, porque eu esqueci tudo que eu tinha estudado. Eu esqueci tudo. Mas o Espírito Santo vai direcionar. Amém? Então Paulo, ele tinha tido aquela visão, Deus tinha dado a Paulo aquela visão, para ele ir até aquela região da Macedônia. E Paulo, depois que teve essa visão do Senhor, ele foi imediatamente cumprir essa visão do Senhor. Ele pegou o navio, pegou provavelmente Lucas, Silas, e foi até a região da Macedônia. Indo para lá, Paulo para na cidade de Filipos. E nessa cidade, Paulo vai até a beira do rio para orar com os seus companheiros. E quando Paulo vai até a beira do rio para orar, ele vê ali um grupo de mulheres.
E no meio desse grupo de mulheres havia uma pessoa chamada Lídia, uma mulher que era comerciante. E essa mulher foi a primeira pessoa que Paulo pregou naquela região. Então Paulo encontrou Lídia, pregou para ela, ela foi salva, foi batizada, não só ela e a sua casa. E Lídia então acaba hospedando Paulo e seus companheiros na sua casa. Um pouco mais adiante, Paulo, num certo dia, Paulo estava indo à oração novamente com seus companheiros. E num determinado momento, ele encontra uma menina escravizada por Satanás. Essa menina, ela tinha um espírito de adivinhação. E essa menina, por ter esse espírito de adivinhação, era usada pelos seus senhores para obter lucros. Ela era a fonte de renda dos seus patrões, dos seus senhores. Então, num determinado momento, Paulo ele ia à oração todos os dias. E enquanto Paulo ia às orações todos os dias, aquela menina se levantou exclamando: estes homens que anunciam o caminho da salvação, estes são servos do Deus Altíssimo. Estes homens que anunciam o caminho da salvação, estes são servos do Deus Altíssimo. E por muitos dias essa menina com espírito de adivinhação acabou repetidamente falando isso por muitos dias. Até que um dia Paulo, ele se perturbou. Até que um dia Paulo achou aquilo ali estranho. Até que um dia aquela situação tirou a paz de Paulo. Aí Paulo, então a gente pode aprender, irmãos, até aí com Paulo. Muitas das vezes, irmãos, o inimigo, com certeza, ele vai tentar se levantar contra a tua vida. Muitas das vezes ele vem contra a tua vida para te tirar a paz. Ele vem para te perturbar. Ele vem para te fazer fraquejar. Porque ele sabe, irmãos, que se ele tirar a tua paz, que se ele te perturbar, você vai ficar fraco. Você vai querer desistir. Você vai desanimar. Então, o inimigo, ele tenta de todas as formas tirar a tua paz. Mas o que Paulo fez ali naquele momento, ele se perturbou, ele discerniu de onde que vinha aquilo ali. Ele foi em direção à menina e falou ao espírito: em nome de Jesus Cristo, sai dela. E na mesma hora o espírito saiu. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos dá toda a autoridade, no nome de Jesus, para expulsar demônios. O Senhor Jesus, Ele já nos delegou a autoridade no seu nome. E Paulo ali naquele momento, ele estava usando aquela autoridade que ele tinha recebido do Senhor. Então o Senhor Jesus, Ele nos diz assim lá em Lucas 10:19, que nós precisamos tomar a nossa posição, porque Jesus fala assim: eis que eu vos dei toda a autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Olha só, o Senhor, Ele já nos deu toda a autoridade para pisar em todas as forças do inimigo. Mas se o Senhor já nos deu toda essa autoridade, por que o inimigo ainda continua agindo na sua vida, irmãos? Se o Senhor já nos deu essa autoridade. O Senhor, Ele já nos deu a autoridade de pisar em escorpiões e serpentes. Por que o inimigo ainda tem se levantado contra a tua vida e muitas vezes tem prevalecido? Por que o inimigo tem agido na sua mente dessa forma? Por que o inimigo tem colocado dúvidas no seu coração? Dúvidas a respeito da palavra do Senhor? Por que o inimigo tem se levantado contra o teu casamento? Por que o inimigo tem se levantado contra as tuas finanças, contra a tua vida, contra a vida dos teus filhos? Por que o inimigo tem prendido você, talvez em vícios? Vícios de drogas, vícios de cigarros, vícios de bebida, pornografia. Por que o inimigo tem prendido você? Se o Senhor já nos deu toda a autoridade para lutar contra todas as forças do inimigo. É preciso, irmãos, nós tomarmos uma posição como igreja. Nós precisamos, irmãos, exercer aquilo que o Senhor já nos delegou. Então, irmãos, eu creio, irmãos, que toda arma forjada contra aqueles que são do Senhor não prosperará.
Porque a igreja precisa se levantar. A igreja precisa lutar. Nós não devemos jamais ficar apenas sentados e o inimigo atacando e você só se defendendo. Nós precisamos levantar e atacar. E para isso, irmãos, nós temos a espada do Espírito. E a única forma de vencermos o inimigo, nós sabemos que é com a palavra. Não só sabendo a palavra, mas também cumprindo a palavra. Nós precisamos cumprir a palavra do Senhor para poder vencer o inimigo, amém? Então, nós sabemos, irmãos, que se o inimigo ele tem tentado nos derrubar, tem tentado nos enfraquecer, nos desanimar, eu quero que você saiba, irmãos, que o Senhor disse que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente tem que ter essa consciência de que o Senhor é a nossa fortaleza. A gente tem que ter a confiança, a gente tem que ter essa noção de que o Senhor, que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. Então, onde, irmãos, talvez você tenha confiado? Aonde que você tem depositado a sua confiança? Será que tem sido realmente no Senhor? Será que tem sido em pessoas, no seu marido, na sua esposa? Será que tem sido nos seus filhos, nos seus parentes? Ou até na própria força do seu braço? Talvez, irmãos, você tenha tentado resolver os problemas, as adversidades com a própria força do seu braço. E nós sabemos que se a gente tenta resolver as coisas com a força do nosso braço, nós não vamos chegar em lugar nenhum. A palavra do Senhor diz para a gente nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. E quando nós nos fortalecemos na força do poder do Senhor, o poder de Deus é quem vai agir por nós. Não vai ser a nossa força, mas sim o poder do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos nos fortalecer no poder de Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ser como os montes de Sião que não se abalam por nada. Porque aqueles que têm Jesus como rocha, pode vir os ventos, as tempestades, os furacões, mas eles não vão se abalar, porque Jesus é a rocha. Então precisamos estar firmes, construir a nossa casa espiritual na rocha, que é Jesus. Então, depois de que Paulo ali expulsou o demônio daquela menina, por consequência, os senhores que lucravam com aquela situação, eles ficaram revoltados contra Paulo. Eles se indignaram porque eles haviam perdido a esperança do seu lucro. Então, aqueles senhores resolveram prender Paulo e Silas, visto que eles eram judeus. Então, aqueles senhores prenderam Paulo e Silas e levaram até a praça. E levando eles até a praça, ali se ajuntaram a multidão e se ajuntaram os magistrados, que eram as autoridades daquela cidade. Então, Paulo e Silas ficaram ali naquela situação, esperando o que havia de ser feito com eles. E de repente a multidão e os magistrados se levantaram contra eles e os condenaram. E eles, sendo condenados, arrancaram as vestes de Paulo e Silas e resolveram açoitá-los com varas. E Paulo e Silas foram açoitados com varas. E após Paulo e Silas ficarem muito machucados, após vários açoites, Paulo e Silas então são levados para a prisão. E na prisão, Paulo e Silas são presos, os seus pés são presos no tronco, e ainda colocam um carcereiro para cuidar da sua segurança. Muitas das vezes, irmãos, nós também nos encontramos como Paulo e Silas. Muitas vezes as dificuldades em que passamos têm nos machucado, têm feito a gente enfraquecer.
Muitas das vezes as dificuldades em que a gente está passando têm nos colocado dentro de uma prisão. Eu não sei, talvez, qual que possa ser a sua prisão. Talvez a prisão em que você possa estar passando, que Satanás tem te colocado, possa ser tristeza, depressão. Porque depressão é algo que Satanás tem usado nesse tempo para colocar as pessoas e não fazer elas avançar, a não fazer elas prosseguir. Porque o que Satanás mais quer é que o povo de Deus não seja a luz do mundo. O que Satanás mais quer é que o povo de Deus não seja o sal da terra. E Satanás muitas das vezes tem aprisionado as pessoas nos seus próprios sentimentos. O primeiro ataque do inimigo vai ser na área emocional. Porque a partir do momento em que ele consegue atacar uma pessoa na área emocional, essa pessoa ela não consegue se dar bem em nada. Quando uma pessoa é atacada na sua mente, o seu casamento vai mal, a sua casa vai mal, no seu trabalho ela vai mal, no seu ministério ela vai mal. Porque Satanás, ele sabe aonde atacar. Muitas das vezes o inimigo ele tem te prendido no pecado. O pecado tem sido uma das prisões que mais geram morte, não morte física, mas espiritual. E Satanás ele tem feito de tudo para que nós venhamos a cair no pecado, para que a gente possa abrir uma legalidade para que ele possa agir na nossa vida. Então Satanás ele nos prende em pecado. Talvez possa ser vício. Talvez Satanás tenha te prendido no álcool, na bebida, na droga, para que ele possa estar agindo na sua vida, para que ele possa ter uma legalidade, uma permissão de estar agindo na sua vida continuamente. Então Satanás ele também nos aprisiona. Então Satanás ele também nos coloca, ele tenta nos oprimir. Mas diante de tudo isso, irmãos, o que vai fazer de nós a diferença é como nós reagimos diante de tudo isso. Porque nós nunca vamos estar livres, irmãos, de passar dificuldades, tribulações. Nós nunca vamos estar livres enquanto nós estivermos nessa terra. A gente vai passar por dificuldades e por tribulações. Mas o Senhor disse que é para a gente ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Ele já venceu o mundo, Ele já abriu um caminho. Ele já abriu um caminho rumo ao céu. Ele já venceu tudo que Ele já tinha para vencer por nós. Então nós nunca devemos estar aprisionados. Nós não devemos mais nos deixar ser aprisionados pelas setas de Satanás. E o que você tem feito, irmãos, quando a gente acabou de ver que Paulo e Silas, eles foram açoitados, eles tiveram suas vestes rasgadas, eles foram acusados, eles estavam machucados, provavelmente estavam ali na prisão passando dor, fome, sede. Mas o que você tem feito, irmãos, quando você passa por algum tipo de situação que te desespera? Como é que você reage? Será que você só reclama? Será que tudo que você tem feito é reclamar? E tenta achar ainda um culpado para a sua vida de decepções? Para a sua vida de problemas? Será que o que você tem feito é murmurar? O que você tem feito no meio de tudo isso? Paulo e Silas estavam ali naquela situação, estavam na prisão, estavam no meio de tudo aquilo. E no meio de tudo aquilo, sabe o que eles fizeram? Vamos ler lá no 16, 25. Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Olha só o que Paulo e Silas fizeram. Diante de tudo aquilo, diante da dor, do sofrimento, diante das dificuldades, diante das adversidades, Paulo e Silas, eles não reclamaram, eles não murmuraram. O que eles foram fazer? Eles foram fazer aquilo que eles eram acostumados a fazer. Eles foram orar, eles foram cantar, eles foram adorar.
Porque, na verdade, irmãos, a pastora citou ali, lá em 2 Coríntios 4, 8, 10, vamos abrir? 2 Coríntios 4, 8, 10. Que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Pode passar. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Coloca o versículo 16 para mim. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, esteja se consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Sabe por que, irmãos, Paulo e Silas não se deixou contaminar ali na prisão? Sabe por que eles não murmuraram? Sabe por que eles não reclamaram? Porque dentro de si estava inabalável. Ainda que os seus corpos estivessem feridos, machucados, ainda que eles estivessem com fome, talvez passando frio e dor, o interior dele ainda estava, o coração dele ainda estava no Senhor. Eles estavam inabaláveis. E nós, irmãos, temos que permanecer dessa mesma forma, inabaláveis diante do Senhor. Ainda que as adversidades, os problemas tentem nos consumir, nos colocar para baixo, tentem nos derrubar, nós temos que permanecer inabaláveis diante do Senhor. Nós temos que nos permanecer de pé diante da presença de Deus. Então, ali naquele momento, Paulo e Silas estavam com o seu interior ligados em Deus. O seu coração estava no Senhor. E por isso eles começaram a orar. Eu creio que perto da meia-noite, talvez eles não tenham conseguido dormir. Então, também de tanta dor, muitos feridos, machucados, eles não iam conseguir dormir. E ali perto da meia-noite eles decidiram orar. Eu creio que a oração deles, eu creio que eles acabaram fazendo uma oração de agradecimento. Eu creio que eles começaram a orar: Senhor, muito obrigado por ter nos livrado da mão dos romanos. Eu creio que eles já começaram a agradecer. E depois começaram a exaltar: Senhor, muito obrigado porque Tu és misericordioso com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque ainda estamos vivos e podemos contemplar a Tua glória. E depois que eles começaram a orar, eles emendaram e cantaram. Eles adoraram. E depois eles começaram a adorar ao Senhor. Porque Paulo e Silas sabiam o poder que tinha a adoração. Há poder, irmãos, na adoração. Porque cada vez que nós nos colocamos para adorar o Senhor, nós podemos mover o coração de Deus. A adoração nada mais é. Adoração, na verdade, não é palavras da boca para fora. Até porque o Senhor, Ele procura no meio de nós verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então o Senhor, Ele não quer pessoas que falem apenas palavras da boca para fora. Até porque o Senhor, Ele conhece o seu coração e Ele vai saber como você está por dentro naquele momento. Então o Senhor, Ele quer verdadeiros adoradores. E se há poder na adoração, é porque a adoração, ela tem a capacidade de chegar até o Senhor. Ela tem capacidade de quebrar todas as barreiras, todo o céu de bronze. A adoração, quando ela é verdadeira, ela tem capacidade de chegar até o trono. E quando a adoração chega diante do trono do Senhor, Ele para tudo o que está fazendo e Ele se inclina ao teu favor. Eu digo isso porque eu sei que Davi, ele era um verdadeiro adorador. Davi, ele escreveu muitos salmos, muitos cânticos, porque dentro dele havia essa adoração. Dentro dele havia aquilo que ele sentia pelo Senhor. Talvez, irmãos, a igreja do Senhor não tenha conseguido adorar, não tenha conseguido exaltar, louvar o nome do Senhor. Talvez porque não conhece a Deus. Para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, nós precisamos conhecer a Deus.
Porque que não, como que a gente vai adorar ao Senhor se não conhecemos, não sabemos quem Ele é, não sabemos a grandeza dEle? Como que nós vamos entrar nos santos dos santos se nós não conseguimos conhecer a sua grandeza, nós não conhecemos nem ao menos a sua palavra? Como, irmãos? Eu estava ouvindo ali o louvor e eu estava me imaginando lá no céu, no meio do louvor dos anjos. A gente sabe que os anjos, eles adoram 24 horas por dia. E eu creio que esses anjos adoram não por obrigação, não porque Deus fez os anjos para adorar. Eu creio que eles adoram porque eles reconhecem quem Deus é. E muitas das vezes, irmãos, é isso que o Senhor tem esperado de nós. O Senhor, Ele tem esperado que a gente possa amá-lo acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso coração. É isso que o Senhor espera de nós. O Senhor, Ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisa. Somos nós que precisamos adorar a Ele. Nós precisamos adorá-lo não pelas coisas que Ele faz, ou que Ele pode fazer nas nossas vidas, mas pelo que Ele é. Nós precisamos adorar ao Senhor pelo que Ele é. Eu gostaria de ler lá no Salmos 40. Vamos ver o que Davi disse. Que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Pode passar. E também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pode passar. E pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, e temerão e confiarão no Senhor. Olha só o que Davi estava falando. Ele esperou com paciência no Senhor. Talvez Davi era um homem que gostava de enfrentar muitas guerras, muitas lutas. Ele tinha vários inimigos. Então Davi, ele tinha muitas dificuldades, muitos problemas à sua volta. E o que Davi fez? Aqui ele está dizendo que esperou com paciência no Senhor. Esse esperar com paciência no Senhor é o confiar no Senhor. Davi confiou no Senhor. E quando ele confiou no Senhor, ele ouviu o clamor do coração dele. O Senhor, quando Ele vê o nosso clamor, a nossa adoração, olha o que Deus faz. Ele se inclina ao nosso favor. Quando a nossa adoração, o nosso clamor chega diante do Senhor, Ele para tudo o que está fazendo e se inclina ao nosso favor. Ele olha, eu imagino que ele, lá de cima, ele olha assim: mas quem é esse que está me adorando com todo o coração? Mas quem é esse que está me exaltando e que me conhece dessa forma? Eu creio que o Senhor, Ele para tudo o que está fazendo e se inclina ao nosso favor. E uma vez que o Senhor para tudo o que está fazendo, Ele estende a sua mão. Olha só o que Davi falou. Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e me pôs os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando a nossa adoração atinge o trono do Senhor, alcança os santos dos santos, quando a nossa adoração chega no mais profundo, o Senhor, Ele estende as suas mãos. E por consequência, a palavra do Senhor diz que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, irmãos, quando nós adoramos, por consequência, o Senhor, Ele vai te presentear. Por consequência, Ele vai te tirar dessa situação que você está passando. Você pode ter certeza, irmãos, que enquanto você adora, o Senhor, Ele vai fazer ao teu favor. Porque quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos reconhecendo quem Ele é e não o que Ele faz.
E quando nós reconhecemos que Ele é, quem Ele é, Ele se move ao nosso favor, porque Ele sabe que o nosso coração está inclinado para Ele. Então nós devemos, irmãos, diante das dificuldades, diante das situações, adorar ao Senhor. Porque o que aconteceu lá em Atos, no 26, olha só o que aconteceu com o clamor de Paulo e Silas, com os hinos que eles cantavam. No 26 diz assim: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha só o poder que tem a adoração, olha só o poder que tem o clamor. Enquanto eles estavam ali adorando e cantando, eu creio que não era com a intenção de que, eu vou adorar e cantar para o Senhor abrir esse lugar. Eu creio que não, eles estavam adorando porque é isso que eles tinham dentro deles. E quando eles começaram a adorar e a orar, de repente sobreveio um grande terremoto naquele lugar, naquela prisão. E abriram as portas e quebraram os alicerces. E todos puderam ver a manifestação do poder de Deus. Irmãos, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós nos colocamos, derramamos o nosso coração diante do Senhor, o poder de Deus é manifesto na nossa vida. E quando o poder de Deus é manifesto nas nossas vidas, todos que estão ao nosso redor vão ver a nossa vitória. Porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. E para isso, irmão, nós precisamos chamar a atenção de Deus. Nós precisamos chamar a atenção do Senhor de alguma forma. Então, irmãos, quando você se coloca em meio às tribulações, em meio às dificuldades, você se coloca em adoração. Você quebra todas as barreiras. Você quebra todas as portas, todos os grilhões. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado lançar contra a sua vida não prospera. Porque o inimigo, ele odeia um adorador. O inimigo, ele odeia adoração. Porque isso era o que ele era. Ele era um adorador. E é algo que ele nunca poderá ser mais. Então, quando a gente adora, a gente quebra as forças do inimigo. E assim, irmãos, aonde houver uma porta fechada, vai ser aberta na sua vida. Aonde estiver grilhões, aonde estiver prisões na sua vida, vão se abrir. Porque o nosso Deus é um Deus que faz. É um Deus que se compadece, é um Deus que nos presenteia. É um Deus que se importa com a tua dor. Talvez você tenha pensado que você esteja passando por essa dificuldade, por esse sofrimento. Talvez você tenha pensado por um momento que está sozinha, que o Senhor não se importa contigo. Mas não, o nosso Deus é Pai. Nós não podemos esquecer que o Senhor é Pai. E Pai, Ele cuida, Ele zela pelos seus filhos. A palavra do Senhor diz que assim como um pai se compadece do seu filho, o Senhor também se compadece daqueles que o temem. O Senhor está contigo, sofrendo junto contigo, te ajudando a atravessar essas dificuldades. Nós podemos notar que dentro da fornalha, quando Daniel, lá no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram para dentro da fornalha, nós podemos notar que quem estava com eles e os livrou da fornalha foi Jesus. Porque Jesus está sempre conosco. Não que a gente não vá passar pela fornalha, mas o Senhor, Ele vai nos livrar da fornalha. E nós temos que crer nisso. Que quando nós estivermos na prisão, e quando nós estivermos em dificuldades, talvez como Paulo e Silas, o que nós devemos fazer, primeiramente, é adorar. É adorar. Tire toda a murmuração, toda a reclamação da sua vida e comece a adorar, porque você vai ver a diferença que isso faz. Nessa semana tem se levantado algumas coisas contra a minha vida. Alguns problemas, algumas dificuldades. E eu estava estudando essa palavra. E eu lembrei o que Paulo e Silas tinham feito. E imediatamente eu me tranquei no quarto e o que eu fui fazer? Eu fui adorar.
Porque eu sabia que enquanto eu estava adorando, o Senhor estava agindo ao meu favor. Enquanto eu estava adorando, o Senhor estava tratando daquela dificuldade, daquela causa, daquele problema. Enquanto eu estava adorando, enquanto você adora, os seus problemas financeiros, o Senhor vai cuidar. Enquanto você adora, do seu casamento, o Senhor vai cuidar. Enquanto você adora, você revive. Então adore ao Senhor, porque há poder na tua adoração. E no momento ali que eles estavam adorando, o carcereiro abriu as portas, abriu as prisões, abriu todas as portas das prisões. E o carcereiro ficou assustado. E o carcereiro encarregado de cuidar de Paulo e Silas ficou assustado. Estavam já sem luz. E ele ia se matar, porque pensou que todos haviam fugido. E de repente, quando ele ia se matar, Paulo impede: não faça isso, porque estamos todos nós aqui. Nenhum preso havia fugido. Estavam todos ali. E de repente, diante de tudo aquilo, o carcereiro pôde notar que havia verdadeiramente um Deus vivo na vida de Paulo e Silas. O carcereiro pôde ver naquele momento que havia sim um Deus poderoso, que poderia abalar os alicerces, que poderia quebrar todas as prisões, os grilhões. O carcereiro viu na vida de Paulo e Silas. E naquele mesmo momento, ele foi perguntar para Paulo o que ele tinha que fazer para ser salvo. E Paulo lhe disse: crê apenas no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Creia apenas no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Irmãos, eu creio, irmãos, que quando nós estamos na direção do Senhor, que quando nós estamos ali vivenciando a palavra do Senhor, eu creio que se nós cremos verdadeiramente que Cristo é o Senhor, a nossa casa vai ser salva, toda a nossa família vai ser salva. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém?